Bom dia, sétimo ano, né? Vamos pegar a nossa folhinha, né? Na nossa explicaçãozinha de hoje. Hoje vamos falar, né? Na folha vocês percebem que está falando sobre compressibilidade e expansibilidade do ar, né? Vamos aprender a diferença entre esses dois termos, né? Temos como exemplo aí, gente, um carro, né? Que é o que está acontecendo, né? Em algumas oficinas mecânicas, gente, existe um equipamento chamado de elevador hidráulico, né? Esse equipamento, o que é que ele faz? Ele serve para elevar esse veículo, né? Para que o mecânico ele possa, né? Estar olhando a parte inferior desse carro, né? Então, como é que esse elevador funciona, né? Esse elevador, gente, ele vai ter um compressor, né? Esse compressor vai ter ar, né? E vai ter dois pistões e esses pistões eles vão estar interligados, né? E eles também vão possuir diâmetros diferentes, né? E com um óleo, né, em seu interior. Aí, o que acontece? O compressor, gente, ele injeta o ar no sistema e esse ar ele vai pressionar o pistão de menor diâmetro. Aí com isso vai ser transferido, né, a pressão por esse óleo até o pistão de maior diâmetro. Então sai de menor por de maior diâmetro, que vai ficar sobre o que? Sobre o veículo, e assim, quando acontecer esse processo, o veículo ele vai ser erguido, né? Ele vai subir, né? Então, temos essa situação, né? Nós podemos, gente, identificar, né, com essa situação algumas características, essas características de quem? Das propriedades do ar, que é exatamente a questão da compressibilidade. Aí, para a gente entender, gente, melhor essa questão dessas propriedades, né, a compressibilidade e a expansibilidade, a gente precisa conhecer um pouco sobre a organização dos átomos e das moléculas no ar. Ó, temos bem aqui, ó, a imagem, uma imagem A, B e C, né? O que é que temos que entender, gente? As moléculas, gente, os átomos, né, dos gases que estão no ar, eles podem se encontrar de diferentes, né, distantes ou juntos um do outro, né? Quando a gente compara isso ao que? As coisas sólidas ou líquidas, né? Aí isso vai permitir que eles se movimentem facilmente e de maneira desordenada, né? Essas características, gente, faz com que o ar não apresente forma e nem volume definido, né? Nós temos aqui na imagem A, né? A gente percebe que essas moléculas, né? Elas estão mais juntas, é como se aqui estivesse no estado sólido. Já na B, as moléculas já estão um pouco mais separadas, é como se né, está no estado líquido. E a C, as moléculas estão bem separadas, é o estado gasoso. Então, dependendo da posição dessas moléculas, vai definir, né, exatamente os estados sólidos, líquido e gasoso. Por isso que o ar ele não tem uma forma definida, né? Indo aqui, gente, temos mais essa outra imagem, né, que a gente tem que prestar atenção em quê, né? Vamos considerar, gente, uma quantidade fixa de ar em um recipiente. Vamos imaginar isso, né? Aí, o que é que tem bem aqui? Compressibilidade, né? Pra gente entender. O que é compressibilidade, ó? Compressibilidade permite os gases sofrer compressão. Quer dizer, os gases, eles ficam mais o quê? Você vê nessa imagem aqui, ó, que os gases, eles estão mais o quê? Eles estão mais juntos, né? Perdão, a gente mexeu o corpo, foi lá para baixo. Os gases estão mais juntos, ó. O que acontece aqui? Uma redução da distância entre os átomos e moléculas, né? Então, vamos supor que eu pegue um balão e eu encha ele. O que eu vou fazer? Aquele ar que eu estou soprando, né? Ele vai ficar preso ali. Ele vai sofrer o quê? Uma compressibilidade, né? Ele vai ficar mais junto, né? Aí o que acontece, ó? Aumento da pressão que o ar exerce na parede do recipiente, né? Como o caso desse balão, de eu prender. Já a questão da expansibilidade, gente, ó. O que a gente percebe nessa imagem, ó? A expansibilidade permite aos gases sofrer expansão, né? É o que? Ela se, vamos supor, se espalhar, né? O aumento da distância entre os átomos e as moléculas, né? Vai ter esse aumento. E vai ocorrer uma redução da pressão que o ar exerce na parede dos recipientes. Então, na compressibilidade vai ter pressão, na expansibilidade vai ter menos pressão. Então, como eu falei, se eu pego uma bola e vou encher, né,
o ar ele vai ficar comprimido lá dentro, né? Vai acontecer o quê? Uma compressibilidade daquele ar que está preso. Se eu, de repente, furo o balão, né? Então, aquele ar que estava lá comprimido, ele vai se expandir, que é o que vai acontecer o quê? A questão da expansibilidade. Indo agora, gente, para o efeito estufa natural. Temos aqui, né, o planeta Mercúrio, né? O Mercúrio, gente, é o menor planeta do nosso sistema solar. Ele é mais próximo do Sol, né? E, no entanto, não garante que esse planeta seja considerado mais quente do sistema solar, né? É um título, né? Esse título é um título que pertence, né? Como está informando aí, pertence a Vênus. Enquanto Vênus apresenta uma atmosfera densa, Mercúrio apresenta uma atmosfera fina e temperaturas extremas, que variam de aproximadamente 430 graus Celsius durante o dia e menos 138 graus Celsius durante a noite, né? Percebemos que durante a noite, comparado com o dia, né, diminui muito essa questão da temperatura. Temos uma perguntinha de debate, né, que fala o seguinte, ó, de acordo com o texto, como você explicaria a variação de temperatura em Mercúrio, né, gente? O objetivo, gente, dessa questão do debate, né, é a gente entender a importância da atmosfera para a manutenção da temperatura do planeta, né? O que é que pode acontecer aí, né? Que a proximidade com o Sol, né, como o Mercúrio tem essa proximidade com o Sol, resulta em temperaturas o que muito elevadas, enquanto a existência de uma atmosfera fina vai dificultar o que? A retenção desse calor. Indo para cá, ó, vamos ter essa outra imagem, né? Que vamos falar exatamente o que? Sobre a questão, gente, exatamente como acontece esse efeito estufa natural, né? O que acontece? Ó, temos uma imagem aqui, gente, e você vê, percebe que tem a Terra, né? E tem o Sol. O que acontece esse efeito estufa, né? O efeito estufa, ele serve o quê? Para que aconteça um aquecimento, né, do planeta. Só que esse aquecimento, quando a gente fala de efeito estufa natural, é o aquecimento natural do planeta, o aquecimento necessário para que ocorra, né, vida e que essa vida se permaneça no nosso planeta. Então, o que pode acontecer aí? Para a gente entender melhor. Os raios solares, gente, como é que tem que acontecer? Os raios solares, eles vão, né, entrar na nossa atmosfera, como tem aí no 1, né? Alguma partezinha vai ficar retida aqui, que é como se fosse o 2, e outra parte vai entrar e vai aquecer o planeta. Depois de aquecido, né, de aquecer aquilo que é necessário, uma parte volta para o espaço, ó, que no caso é como se fosse o 3, e outra parte fica na Terra fazendo esse aquecimento, que é como se fosse o 4. Então, é assim que funciona o efeito estufa natural. Os raios solares entram, uma parte fica e outra parte sai. Então, gente, nossa explicação foi essa, né? Nossa pequena explicação. Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado, tá bom?